Beleza, galera. Agora eu vou conversar para vocês. Vou conversar aqui com uma pessoa fantástica que eu tive o prazer de conhecer numa mesa de um bar, fazendo um desenho num papel que para mim significou tudo na época. Quando eu vi esse camarada desenhando, foi para mim assim uma realização, porque eu sempre tive um sonho de desenhar muito bem. E quando eu vi ele desenhando, eu achei a coisa mais fantástica do mundo. Com vocês aqui presente, Rodrigo Vilela, nada mais e nada menos que esse, um dos maiores representantes da arte plástica de Boa Esperança para o mundo, Rodrigo Vilela. Ele que representa, a sua arte foi representada, colocada como uma das maiores representações do Museu da Loucura, em Barbacena. Prestem bem atenção nisso. Ele que faz as suas pinturas e conseguiu esse respaldo, entendeu? Né? Porque as pinturas dele são totalmente diferentes. Ela representa um lado, não é aquela coisa obscura totalmente, entendeu? Mas é uma coisa clara que mostra, né, uma outra realidade, entendeu? Da arte plástica. Para você, então, eu vou estar conversando agora com esse fera que com certeza também vai se tornar uma lenda dentro de Boa Esperança. Tá? Rodrigo Vilela, meu grande parceiro, grande amigo. Pô, tenho uma amizade por esse cara, tenho uma consideração fora do sério. Meu amigo, primeiramente, Rodrigo Vilela, como surgiu essa arte, essa coisa da pintura, do desenho? Qual foi os primeiros passos que você deu antes de chegar a esse ponto de ser reconhecido hoje em dia pelo que você faz, que é uma coisa única sua, é uma coisa original sua. Mas antes, o que você fazia? Como você chegou até aí? Bom, boa noite a todos. Luiz Cláudio, Luiz Henrique. Boa noite, seja bem-vindo. Os seres visíveis e invisíveis que estão aqui, pessoal de casa. Bom, a arte, né, no caso artes plásticas, tanto a música quanto as artes plásticas, eu acho que ela é inerente a gente, é natural. Então, por exemplo, hoje, né, eu estou envolvido com a academia, né, a questão de dar aula e tal. E eu vejo, assim, diariamente, as inúmeras inteligências, né, dos alunos, das pessoas, né? Tem gente que é bom em cálculo, tem gente que é bom na questão motora, né, para jogar a bola, sei lá, alguma coisa assim. Tem gente que é bom na inteligência visual, não é? É aquele famoso, um tem um dom para tocar violão, o outro toca bateria, o outro joga futebol, o outro joga videogame. Com certeza. Então, e é exatamente isso, né? No meu caso... Como você despertou? Como surgiu isso em você? Isso foi... igual eu comentei, né? Acho que é inerente do ser humano isso. Eu percebo isso, que é inerente do ser humano esse dom, né? Esse domínio, ou esse gosto, né? Por alguma coisa... mas foi bem criança mesmo. Na época de colegial, eu queria fazer artes plásticas, né? Você já desenhava? Já. Eu fazia trabalhos para as irmãs, né? No Padre Júlio, né? Camisa, quadro, para passar de ano. Você já estudava no Colégio das Irmãs, que hoje é o Colégio Padre Júlio Maria, aqui na cidade de Boa Esperança. Inclusive é um colégio, né, muito bem conceituado dentro da cidade. Eu também coloquei o João Pedro, meu filho, também para estudar lá na época também. E deixa eu te perguntar então uma coisa. Você já estudava ali e ali você teve uma influência ou você já tinha isso com você? Não, não é que eu tive uma influência, até porque a gente não tinha disciplina de artes como a gente tem agora, né? No caso, eu leciono ela. Atualmente, você já trabalha como o professor de artes dentro do colégio onde você estudou. Isso. Olha que bacana, pessoal. Podem ver aí. A ideia, né? A minha ideia, eu até falo para os alunos isso hoje. Se eu pudesse voltar no passado, eu faria do mesmo jeito. Sabe por quê? Pelo seguinte, é um raciocínio até mais lógico. Eu preciso de um retorno financeiro imediato, não é? Certo. Então, eu optei por fazer publicidade e propaganda. Ok. Fiz publicidade,
né? Trabalhei com isso e depois eu optei por fazer artes plásticas, né? E aí, agora, nesse momento, eu trabalho dentro das artes plásticas, no caso, dando aula, né? A questão, né? Você até se lembra disso, das exposições que nós fazíamos, Sim, né? sim. Eu falo fazíamos no passado porque, de fato, eu deixei ela meio pausada. Eu acho que todo mundo deu uma pausa, né? Atualmente está Mas tudo não por pausado. conta do Da pandemia, não, né? não foi não. É pelo seguinte, velho. Quando você entra na academia, né, para você dar aula, né, a sua ideia muda. Isso depois, né, estudando história da arte, você vai perceber isso. Por exemplo, a gente tem a Anita Malfatti, né, uma grande artista brasileira, né, paulistana. Sim, ela foi demais. ela foi estudar na Alemanha, trouxe para cá o modernismo, né, o expressionismo alemão. 1914. Não deu nada a exposição dela. 1917, piorou. Inclusive, ela teve uma crítica muito pesada. Muito forte na época. Sim. De Monteiro Lobato. Sim. E ela mudou completamente a ótica dela com relação à arte. Aí ela foi estudar o quê? A arte mais acadêmica e deixou o modernismo de lado. Então, eu meio que bebi nessa fonte. Entendi. Porque o que eu fazia, né, tipo isso, é algo muito modernista, né? Sim. Tipo o expressionismo alemão. Sim. Né? E quando você se depara com a academia, no caso, dar aula, no cotidiano ali, dia a dia, com os alunos, há coisas que não convém expor. Né? Sim, com então, certeza. eu optei por fazer uma exposição, mudar a minha ótica. Então, hoje eu penso diferente. Né? Então, o que eu faço nas artes plásticas, pintando, desenhando, é mais voltado para a academia e não mais o modernismo. Entendi. E hoje em dia, acaba que, por exemplo, quando você já era criança, na época você fazia os seus desenhos, também você se expressava, certo? Você fazia de alguma forma os seus trabalhos. E ali alguém chegou para você e falou assim, você tem um dom diferenciado para isso, você pode seguir esse caminho. Você teve esse... Tive sim. Tem uma questão até interessante, né? Quer ver? A própria Anita Malfatti, que a gente estava falando, ela fala sobre isso. Eu me deixo ser, entendeu? Mas sim, teve sim influência externa de que faça algo voltado para criatividade, para criação, para as artes, mas que algo que dê retorno financeiro. Tanto que eu falo isso sempre com os alunos, né? Faça algo sim, voltado para a arte, mas pense também na questão financeira. Sim, porque lógico. é extremamente relevante, né? Sim, com Por certeza. exemplo, é a sobrevivência. Uma das ideias que eu tenho, né? Já até deixei isso bem claro, é fazer uma galeria aqui, mas uma galeria aberta. E assim, muito bem pensada, né? E para isso a gente precisa de dinheiro, né? Então, desde 2006 eu estou pensando nisso e pretendo iniciar em 2022, início disso. Legal demais, que coisa boa. Bom, o trabalho que você faz na escola, assim, você traz muita coisa da sua infância ou você só utiliza o que você tem hoje? Porque assim, hoje você já, vamos dizer assim, você já padronizou, né? Você caminha num patamar onde você pode andar em linha reta sem qualquer alterações. Você, no seu trabalho, você influencia com esse trabalho atual os seus alunos que você tem ou você traz alguma bagagem lá de trás da sua infância para poder apresentar para eles? Sim, com certeza. Quer ver? Até por onde eu passei, né? Eu fiz faculdade de arquitetura, publicidade, artes plásticas, né? Então, é meio que um mix disso, né? Eu pego tudo que eu aprendi ali, o que eu acho útil, e coloco para eles, né? Seguindo, claro, a didática do Bernoulli, né? Então, lá a gente discute bastante, né? O tema central é a história da arte,
né? E aí a gente ramifica para design, arquitetura, publicidade e propaganda, o audiovisual, que aí entra cinema, animação, os animes, que todo mundo gosta, né? Fora a parte prática. O que é a parte prática? O desenho, a escultura, a pintura, né? Então, eu tento fazer assim, 50% parte teórica, 50% a parte prática. Entendi. E assim, vai muito bem. E, por exemplo, o aluno, por exemplo, o aluno fala, eu não domino o desenho, né? Ok, tudo bem. Faça algo voltado para aquilo que você gosta. Então, ele escreve bem. Beleza, faça um poema sobre o tema. Por exemplo, a gente teve agora o tema Dia das Bruxas, está chegando, né? E aí eu pedi que eles fizessem maquiagem e tal, mas eu falo, se não quiser, não faça. Rodrigo, eu quero fazer um texto, um poema sobre o Dia das Bruxas. Perfeito. Que legal. Sabe o que faz muito sentido? A gente falou de Anita Malfatti, sim, né? Uhum. Quer ver? Quando a gente fala de inteligência individual, ela já trabalhava isso lá em 1930. Sim. Por exemplo, o que a gente falou, né? Você é melhor para desenho, você é bom para pintura, você é bom na educação física, você é bom para escrever, sim, você é bom na lógica. Então, vamos trabalhar os alunos individualmente, né? Sim, é uma prática muito, muito antiga essa. Essa é uma prática muito antiga, inclusive, você falando da artista, realmente já se buscava, dentro do próprio aluno, aquilo que fosse o original dele, aquilo do qual ele realmente fazia bem. Então, tem até um campus hoje em dia que o pessoal trabalha muito isso, até na parte musical, leva o artista aonde ele expressa aquilo que ele realmente tem dentro dele. Às vezes não é a pintura, mas é o texto, às vezes é uma oratória, entendeu? Às vezes é o expressionismo corporal. Então é uma coisa muito bacana isso que você falou. Quer ver que legal? A gente fez um exercício essa semana, começamos a semana passada, que era o quê? A gente era o desenho de moda. Então eu falei assim, vamos pegar o Mac, né? Sim, sim. E a gente vai remodular o Mac. Então a gente vai fazer camisa de masculino, feminino, vôlei, basquete, futebol, blá, blá, blá. Sim. Né? Aí tem um aluno lá que ele é bem assim voltado para agronomia, né? Os pais são agrônomos e, né, ele mora na roça, sim, já extremamente na zona rural. tipo assim, mora na cidade, mas está passando a quarentena na roça. Uhum. E aí ele falava assim, Rodrigo, eu não quero fazer esse trem, não sei fazer esse trem, não. Eu quero fazer a camisa de cavalgada. Eu falei, Natan, o nome dele, faça a camisa de cavalgada. E fez, e ficou excelente. Ele é um exímio aluno. Olha que legal, né? Então, coisa boa. Igual você falou, né? A gente tirar do aluno a essência dele, né? Justamente, o particular dele, né? Com certeza. Que coisa bacana. Rodrigo, daqui a pouco a gente bate mais um papo. Muito obrigado, que fantástico esse bate-papo. É isso aí, pessoal. Agora a gente vai voltar com mais músicas, mas antes disso a gente tem um recadinho para dar para vocês. É isso aí, pessoal. Agora respondendo a pergunta da Nicole. Fala aí, Rodrigo, é com você, meu amigo. Vamos lá. Surrealismo. Conta para Nicole aí essa história aí do que o surrealismo está falando em psicanálise. Psicanálise, com certeza. O que o surrealismo tem a ver com psicanálise? Tem tudo. Você quer ver? A gente fala assim, o artista, seja ele músico, poeta, artista plástico, né? Ele é excêntrico, não fala? Ele é Sim, excêntrico. Com certeza. Mas sabe de onde que isso vem? A gente tem lá, por exemplo, a arte clássica, medieval, né? Do Renascimento, Barroco, e depois a gente tem uma quebra de paradigmas com isso, que é o impressionismo, com Monet, Manet, Renoir, Degas. Eles quebraram com esse paradigma. Então, eles foram meio que excluídos da sociedade, né? Tipo assim, você vai fazer uma arte fora dos padrões. Então, você vai se vestir também fora dos padrões. Entendi. Né? Então, essa quebra de padrões, de paradigmas, é chamado de vanguardas europeias. Né? Futuramente, né, depois do impressionismo, expressionismo, realismo, romantismo, expressionismo, né, a gente tem o que a Nicole falou. Né, que tem total ligação, o surrealismo no caso, com a psicologia.
Por quê? Porque, tipo assim, o grande artista do surrealismo é Salvador Dalí. Sim, sim. Né? E aí ele tirava as imagens, ele pintava as imagens de acordo com o irreal, de acordo com o inconsciente dele. Né? E o inconsciente está ligado à psicologia de Freud. Né? Certo. Então, você vê lá, o impressionismo tem ligação com a natureza, né? O futurismo com o movimento, né, o movimento físico e tal. Agora o surrealismo não, ele tem ligação com o irreal, né, o que está dentro de si, que está dentro dos sonhos, né? Então, o próprio Salvador Dalí dizia que a maior obra do surrealismo é ele mesmo, né? Você vê lá o quanto ele é surreal, o quanto ele é excêntrico, né? Ele chamava que o bigode dele era antenas, né? Que legal. O verdadeiro surrealismo, né? Assim como na música. Tem uma coisa que eu sempre digo, eu falo muito em relação à arte e relacionada à música, que é o seguinte: a música é a arte que tem, além de você ver um quadro, né, ver uma peça de teatro, coisa parecida, a música ela é o meio mais rápido de se chegar, né? Ela é a forma mais rápida de se chegar ao coração. Ela é a arte que chega e pau! Você não precisa nem pensar. Ela vem e já te impacta. Agora, eu vejo nos seus quadros também que é assim. Você olha, para quem não conhece o seu trabalho ainda, se assusta. Porque é uma coisa diferente, é uma realidade diferente em termos da sua expressão artística, né? E como você colocaria hoje em dia os seus quadros, né, a sua realidade artística para o mundo? Você sabe que não sou nem eu assim falando, né? Inclusive a matéria do MGTV de Juiz de Fora lá no Museu da Loucura, né? Eles falaram por si que era algo expressionista, né? Dentro da história da arte faz sentido, né? Isso ser algo, se for colocar numa gaveta, expressionista, né? Agora, como que você colocaria? Como que você colocaria essa sua realidade? Então, não dá, tipo assim, porque é impossível você falar assim, eu faço algo impressionista, eu faço algo surrealista. Não, eu teria que viver na época. Então, eles falaram que eu fazia algo voltado para o surrealismo, para o expressionismo alemão, faz sentido. Por quê? O expressionismo alemão, né, na Alemanha durante a guerra. Então você tem lá Edvard Munch pintando o grito, né? Aquela coisa distorcida, voltada para a melancolia, para a dor, para o sofrimento, para a depressão, né? E eles ligaram o que eu faço a isso, né? Junto com o Museu da Loucura, né? Então, se é para colocar numa gaveta, eles colocaram lá no Museu da Loucura que é algo expressionista, né? Entendi. Bom, mas isso é uma coisa muito interessante, Rodrigo. Eu estou aqui para te parabenizar pelo que você representa de Boa Esperança para a região, e não só para a região, mas para o Brasil e para o mundo. Porque um artista realmente se assumir artista é muito difícil. É muito difícil. Na realidade que a gente vive, você é muito corajoso de colocar a sua arte em exposição, porque é muito difícil a pessoa chegar e olhar para a sua arte e já entender. Fala, nossa, eu entendo isso. Não, realmente tem que olhar, analisar, e a sua arte, assim como eu, quando eu a vi pela primeira vez, você sabe muito bem disso, eu busquei senti-la. Você sabe que o ápice da arte, seja ela na música, na arquitetura, na escultura, na pintura, é o espanto. Né? Não adianta nada. Você vê lá o próprio Rubem Alves, né? Professor dos espantos, né? Falar sobre isso. O próprio Oscar Niemeyer falar que a arquitetura dele tem que espantar. Então, é exatamente isso. Por exemplo, a gente não pode entreter alguém com arte. Isso não. Fazer, impactar, né? É lógico. Por exemplo, eu vou receber meus amigos na minha casa para uma festa, né? Então eu quero entretê-los.
Então eu quero deixá-los à vontade. A arte não. A arte é o contrário disso. Tem que deixar eles pensar, né, e desconfortáveis. Entendi. Pessoal, não vamos prolongar muito porque a gente já vai chegando ao final. Rodrigo, agradeço desde já. Muito obrigado. Obrigado, Modéstia Negron. Tiago, Luiz Cláudio, Luiz Henrique, muito obrigado. Mais uma música para vocês. Você, público, muito obrigado aí, meu querido. Agradeço a vocês. Nosso próximo sorteio vai ficar para a próxima live, que é uma surpresa fantástica. Vocês não esperavam por isso. Vamos lá, então. Com vocês, mais sucesso. Diga, Tiago. Só uma palavrinha aqui antes da música de despedida aqui. Queria dar um salve aqui pro nosso amigo Rodrigo Vilela. Oliveira Vilela, tá certo. É parente, né? Nós aqui. Tenho uma satisfação muito grande de ver essa arte que você faz aqui. Isso aqui é sensacional. Obrigado. Isso é fantástico. Genial. Já vendi hoje. Genial e tenho muito orgulho de ter um cara como você aqui na nossa... orgulho, acertou Obrigado. A palavra, é isso aí, orgulho, a gente tem orgulho. Nós temos muito orgulho. E eu tava numa saudade, mostra que desde o começo da pandemia que eu não te via. Obrigado. Tô vendo aqui é verdade, né? Contra tudo e contra todos, né? Eu tô aqui hoje e... Bom, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Não vou demorar muito porque realmente aqui agora estamos encerrando porque o nosso horário já está batendo. E vamos lá que a nossa porcentagem está caindo. O seu horário tá, o meu tá de boa. Vamos lá, sucesso com vocês então. Tributo ao Engenheiros. Luiz Cláudio, muito obrigado. Thiago, obrigado. Rodrigo, obrigado, meu querido. Muito obrigado. Sucesso para você, Luiz Henrique. Valeu. Música. Valeu, Adilson. Tamo junto. Valeu, galera. 2, 3, Todo mundo tá revendo que nunca foi visto. Todo mundo tá comprando dos mais vendidos. É qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nova, qualquer notícia, qualquer coisa que se mova é um mal. E ninguém tá salvo. É isso aí, galera, muito obrigado. Todo mundo tá relendo que nunca foi lido. Deus abençoe cada um de vocês. Tá na cara, tá na capa da